Novidade no Totalks. Para você que está assistindo esse episódio, saiba que também pode assistir em todas as plataformas do Poa Streaming, que tem um estúdio aqui no Shopping Total. Bom episódio para você! Olá, bem-vindos ao Totalks de outubro, Outubro Rosa, tal qual estou eu vestida em homenagem, inclusive, ao nosso assunto de hoje. O Totalks tem patrocínio do Shopping Total, apoio da Cor Corretora de Seguros e também temos um grande parceiro onde você pode assistir esses episódios todos, além das nossas redes sociais, no YouTube, no Insta, enfim, pode assistir também nas plataformas do Poa Streaming. E hoje nós estamos aqui com a Rita Cunha, que é diretora executiva do IMAMA, já há mais de 20 anos que tu me falaste, né, Rita? Na verdade eu cheguei ao Totalks. Obrigado, Silvia, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu cheguei na instituição em 2005, como supervisora de uma unidade que o IMAMA tinha no interior. Depois eu fiz a expansão do IMAMA para o estado, nós tivemos algumas unidades em algumas cidades, que foi bem importante para a instituição levar esse trabalho que é feito aqui em Porto Alegre. O Instituto da Mama atende todo o estado do Rio Grande do Sul, né? As pacientes são de todo o estado. Então eu cheguei em 2005, tive um período afastada por outras funções públicas, e retornei agora em 2022 e em 2023 assumi a direção então da instituição, onde nós temos a presidente, que é a doutora Cíntia Seben, o doutor Ademar Bedin, que é mastologista, nosso vice-presidente, e a doutora Lucy Bonazzi também, que é nossa vice-presidente. E a fundadora foi a maravilhosa Mayra Calef. A doutora Mayra Calef é uma página única dentro da instituição, né? Ela que foi a fundadora do IMAMA, fundou a FEMAMA, que é a Federação Nacional. Hoje também ela é uma das responsáveis pelo IGCC. Então, a doutora Mayra é a responsável pelo Núcleo Mama do Hospital Moinhos de Ventos. Então, ela é uma entidade mesmo, né? É uma pessoa muito importante nessa causa, profundamente conhecedora do tema, salva muitas vidas, então a gente tem um orgulho muito grande, né, dela ter fundado essa instituição há 32 anos atrás. Isso é muito importante, mais do que, né, ter uma instituição, falar em Outubro Rosa, que sem sombra de dúvida é maravilhoso, é importante, vocês foram pioneiros aqui, né, no Rio Grande do Sul com isso, mas mais do que isso é a transformação que vocês realmente estão causando e já, né, vem há bastante tempo modificando o ritmo das pessoas, das mulheres, né, em fazer os exames. Vocês têm esses dados de como era antes de vocês estarem fazendo todo esse trabalho e agora essa transformação toda? Então, Silvia, eu acho que inicialmente acho que é importante a gente voltar à doutora Mayra, né? A doutora Mayra Calef é mastologista e a doutora Mayra sempre ficou muito angustiada com a dificuldade das mulheres acessarem os serviços, também elas possuírem informação sobre o tema, né? Principalmente a mulher com o diagnóstico. Então, eu acho que a doutora Mayra fez com que a instituição caminhasse para esse momento que hoje se encontra, né? Então, o IMAMA hoje, acho que é importante a gente falar sobre isso, o IMAMA hoje atende mais de 1.600 mulheres passando pelo diagnóstico do câncer de mama. Algumas iniciando o tratamento, outras finalizando, outras já terminaram, mas a gente permanece muitas vezes acompanhando devido a alguma situação específica. E a gente também salienta que essas mulheres, depois de curadas, elas retornam à instituição como voluntárias, né? A gente tem um quadro de voluntariado muito grande e quase que 70% são mulheres que passaram pelo câncer de mama, né? Então, dizendo isso, eu acho que é importante a gente dizer que o estado do Rio Grande do Sul já foi o primeiro em mortalidade por câncer de mama. Hoje não é mais, né? Mas ele já esteve com uma situação de um grande número de mortalidade. Hoje, a gente também não é o primeiro em incidência da doença, né? Hoje, em mortalidade, a gente percebe que tem uma situação que é muito importante a gente salientar, que são os estados que têm dificuldade em acesso a diagnóstico. Então, é muito mais difícil tu entender
como que essa mulher está morrendo. Muitas vezes ela morre pelo câncer de mama, mas não está notificado como câncer de mama. Né? Porque muitas vezes é avançado e quando é notificado já é uma outra situação, é uma metástase, outras complicações, né, físicas dessa mulher. Então, hoje a gente percebe que aqueles estados que não têm tanto acesso, lá como o norte do nosso país, né, a gente fala muito na mulher amazônica, que muitas vezes para ela conseguir uma consulta ela tem que andar um mês de barco para chegar no local. Né? E aí depois que ela faz a consulta e para fazer os exames e depois se for diagnosticada, como faz depois para o tratamento? Então com certeza essa mulher tem muito mais dificuldade de sobreviver do que uma mulher gaúcha, certo? Exato, então não é só a conscientização, né, é todo o envolvimento, o acesso, e isso o Estudo da Mama junto com a FEMAMA e com a doutora Mayra Calef, que é uma das mulheres que são inspiradoras para outras médicas. A gente vai muito em eventos fora do estado em que as médicas dizem a doutora Mayra é uma inspiração. Né? E ela vem lutando muito com isso e a gente vem fazendo movimentos, né, com o Ministério da Saúde, com o próprio Congresso, buscando melhores acessos a quem não tem acesso. Isso é uma situação que ocorre um maior índice de mortalidade onde as pessoas não têm acesso. Claro. Quanto mais cedo tu diagnosticar, mais chances de cura. Então, eu acho que a pergunta que tu me fez lá no início, sobre o que mudou no estado, eu acho que a nossa consciência, né, da importância do diagnóstico precoce, porque ainda não tem como evitar o câncer de mama. Né? E são várias situações, pode ser a genética, pode ser uma questão de fatores de risco externos que a gente pode fazer boas escolhas, mas enfim, a incidência ela acontece. Agora, a mortalidade é que a gente precisa, né, fazer com que cesse e que a mulher chegue cedo. E aí, Silvia, eu acho que é bem importante a gente falar sobre uma situação. Antes da gente, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do suporte à paciente, mas eu acho que é bem importante aproveitar esses canais, né? A importância do autocuidado. Né? Hoje, para te fazer o diagnóstico precoce, primeiro, tu precisa reservar um tempo para ti. E isso para homens e mulheres, né? Sim, e quando fala em autocuidado, né? Se fala muito no toque, se é importante na fazer. Palpação da mama, né? Ou vai direto a médico, não se faz, porque tem gente que pode fazer apalpar e não perceber e achar que tá tudo certo. O que o IMAMA fala há 32 anos, né? Fundamental saber isso. A palpação da mama, né? Ela é fundamental todos os meses que a mulher faça após o 5º dia útil da sua menstruação. O homem escolhe um dia para fazer sua palpação. A mulher que já entrou na menopausa, ela escolhe um dia e faz sua palpação. Importante, Silvia, falar que a mama não é só essa parte volumosa. A gente tem um quadrante, né? Então tem que ser palpado. Mas antes disso, a gente tem que se conhecer, Silvia. Uhum. Conhecer seu corpo, porque qualquer movimento diferente daquilo que tu vê todos os meses, tu tem que procurar um profissional de saúde. Isso é fundamental, né? E também a gente fala que não é só a parte física que a gente tem que cuidar, da parte mental também, né? A gente costuma dizer que um dos fatores de risco é o estresse, né? São as questões de doenças mentais. Então, a importância de ficar atento e qualquer alteração procurar um profissional. É importante isso. E a questão também, né, da qualidade de vida, de exercícios, não ao sedentarismo. Escolhas, né? Escolhas de alimentação, né? A questão da obesidade, a obesidade é um fator de risco para qualquer tipo de doença e também para o câncer de mama. O fumo, o álcool, né? Isso também é fator de risco. O nível de estresse, a gente precisa entender que precisamos, não tem como fugir do estresse hoje, tu concorda comigo? Sem dúvida, imagina, a gente já nasce estressado. A gente pode gerenciar. Gerenciar.
né? Então, acho que é importante isso. Então, Silvia, eu acho que antes de qualquer coisa, e a campanha do IMAMA esse ano de Outubro Rosa é falando sobre isso. É falando sobre a importância da mulher e do homem reservar um tempo para si. A gente dá conta de tanta coisa. Quando tu fala do homem, o homem também A cada na 100 mama, mulheres, não no... A cada 100 mulheres com câncer de mama, um homem com câncer de mama. Tu vê, isso quase não se fala, né? E é importante, né, o homem ficar atento também a isso, né? E a gente quer falar para as pessoas que estão com saúde, para que elas permaneçam com saúde. Mas isso é palpação, conhecimento do corpo, da mente. Opa, não tô bem, vou procurar ajuda. As pessoas deixam passar muito tempo, e isso que é o problema, né? Bom, depois a importância de uma vez por ano fazer o seu exame clínico da mama. Que aí é com um profissional que hoje pelo SUS, a enfermeira pode fazer a tua palpação da mama, né? O teu médico que de repente tu já é atendida, é importante o médico, a enfermeira palpar a mama, né? E a mulher com mais de 40 anos, mamografia anualmente. Mulheres com menos, a indicação é a ultrassonografia mamária, né? E as duas se complementam quando há necessidade de se fazer um diagnóstico. E quando já tem histórico na família, daí é mais curto esse tempo, né? Quando tem um diagnóstico na família, que a pessoa diagnosticou com menos de 50 anos, né? Com mais de 50, o que os médicos dizem, né? Mais de 50 anos já é uma questão de fatores de risco que nós temos aqui, poluição, meio ambiente, as nossas escolhas. Agora, com menos de 50, aí a pessoa tem que ficar atenta, né? E o ideal seria fazer um teste genético, né, para saber dessa situação. Os casos de câncer de mama genético são 10, 15%. Né? O restante realmente são as questões externas. Eu não sabia, eu achava que até era o contrário, eu achava que a questão genética era altamente... É máximo 15%, 14%. Né? Então a gente tem que estar muito mais atento, porque muitas vezes se pensa, né? Não, eu não tenho nenhum histórico na família, então, ufa, né? Ou coisas do gênero. Eu acho que a grande jogada de tudo isso, né, é se falar de janeiro a janeiro da importância da mulher e do homem se conhecer e saber que quando tem alguma coisa errada, ele não tem que esperar. Porque muitas vezes, e aí a gente fala sobre a incidência do câncer de mama maior qual idade que é a faixa etária? 40 a 69. Essa é a faixa etária com maior incidência do câncer de mama. É bem no momento que a mulher cuida da família, da vida profissional e ainda tem o quê? Os pais para cuidar. E os hormônios que têm uma transformação absurda, né? Eu acho que a adolescência e a adolescência... Na verdade, é o nosso grande ápice como mulher é dos 40 a 69 e aí nós ficamos mais abertas a também ter o câncer de mama devido a todas essas situações, essas vulnerabilidades, né? Então, acho que é importante a mulher ficar atenta, né? E fazer os seus exames e... Falando isso, a gente aproveita para falar um pouquinho sobre uma faixa etária, que é a da mulher jovem, que ontem eu estava... perguntar isso, inclusive. Ontem eu estava conversando com uma menina pelo Instagram do IMAMA, porque como outubro é um momento de muito movimento dentro da instituição, uma menina de 35 anos, né, diagnosticou e ela estava relatando a dificuldade que ela teve no Sistema Único de fazer esse diagnóstico. Porque como ela era uma mulher jovem, né, acaba que hoje o serviço nos postos de saúde, não, mas tu não tem idade, né? Mas então vamos marcar uma ultrassonografia mamária, mas só para a gente entender, mas a pessoa, ela estava sentindo nódulo, né? Então ela demorou um pouquinho pela idade. E também tem uma situação da mulher com mais de 69 anos que acha que chegou aos 70 e que agora não precisa mais fazer nenhum exame. Não, hoje a nossa possibilidade de vida é quase 100 anos. Então, se a gente diagnosticar, tem que ir lá fazer o tratamento e vai curar e vai viver muito tempo ainda. E os tratamentos hoje, as curas, elas são muito mais precisas, assim, né? Não precisa, não seria a palavra certa, né? Mas estão mais, ocorrem com hoje mais frequência. Antes,
Não, acho que tem a ver com o tratamento muito mais do que com o avanço da medicina do que propriamente com E eu acho detectar antes. isso, e Silvia, eu acho que tem várias situações, né? Hoje a possibilidade de cura, além das pessoas estarem conscientes que elas precisam chegar cedo, porque antes, tu lembra que há muito tempo não se falava a palavra câncer. Sim, ela está com aquilo, né? E eu os avós ouvia já está com muito, aquilo, exatamente. aquilo que, não gente, só as né? avós ainda, e eu vou te dizer que às vezes a gente vai em alguns lugares, quando tu fala câncer, as pessoas baixam os olhos, né? Porque é uma palavra que parece que tá uma certidão de óbito que estão te dando. E eu acho que uma situação que a gente precisa falar é sobre as mulheres chegarem cedo, as pessoas entenderem que quem procura acha e cura. Pois então, É. pode dizer quem procura acha. Ai, parem de Então não procurar coisa que senão eu vou achar doença, né? Se ela tá ali, Isso é uma coisa que eu acho que a gente já tá, esses jovens que estão chegando aí já estão com uma outra consciência. As novas tecnologias, né? Hoje elas estão avançadas e a gente gostaria que estivessem mais. E a gente gostaria que as pacientes do Sistema Único de Saúde tivessem acesso a essas novas tecnologias. Porque hoje ainda a gente tem um grupo mais privilegiado, 75% da nossa população brasileira é atendida pelo Sistema Único de Saúde. sim. Então, hoje a gente tem novas tecnologias, hoje a gente tem quimioterapia oral, a paciente não precisa mais ir no hospital para fazer aquela quimioterapia. Não é mais aquela coisa tão danosa, É. assim, dependendo, né? Dependendo, Obviamente, claro, do que tratamento. todo tratamento, cada tratamento é único, É. né, Silvia? E às vezes a gente que recebe muitas pacientes lá na instituição, elas dizem assim: ah, mas eu acho que o meu tratamento está errado, porque a vizinha fez dessa forma e eu estou fazendo dessa. Mas é que cada tratamento é diferente. Cada protocolo de tratamento de câncer de mama é diferente. Até porque as pessoas também reagem de formas diferentes. E os né? tipos de câncer, São né? Nós diferentes. temos vários tipos de câncer. Tem os hormonais, enfim. Então, eu acho que é importante a gente falar isso, porque é uma prestação de serviço que a gente está Claro. fazendo, né? Das pessoas entenderem que nem sempre... mas por que o meu cabelo caiu, dela não caiu? Porque ela não fez a quimioterapia, ou o tipo de quimioterapia, né, possibilitou que não caísse o cabelo. Enfim, são vários. Ah, por que a vizinha só fez a cirurgia, nem fez quimio, nem fez rádio? Porque era a possibilidade que tinha para ela e curou ela. Sim. Agora tem outras que precisam fazer quimio às vezes antes, né? Que a gente fala que é adjuvante. Bom, tem a neoadjuvante, a adjuvante. Então, Silvia, eu acho que isso é bem importante. Eu queria falar um pouquinho o que o IMAMA oferece para as pacientes. Pois é, eu também ia te perguntar isso porque é muito importante essa rede de apoio, né? Muito, fundamental. A gente fala, isso não é dado estatístico, tá, Silvia? Mas nós, como associação de pacientes, a gente fala lá dentro da instituição que 50% da cura da paciente é a rede de apoio. Imagino, porque é todo emocional, né? E tem a questão também da família. Porque quando uma pessoa, né, adoece, a família inteira acaba, obviamente, também tendo alguma, não uma doença propriamente dita, mas ela fica debilitada de uma certa forma. Na às vezes não consegue dar tanto apoio quanto gostaria, né? Gostaria. A gente percebe que, assim, a primeira situação da rede de apoio é aquele impacto, porque acaba que a mulher, né, a gente sabe que ela é a estrutura, a base mestre. Tu acha? Da família. Certeza. Então, quando uma mulher, né, recebe o diagnóstico do câncer de mama, o grande impacto, né, primeiro é com ela saber que está com aquela doença, e às vezes eu escuto relatos assim de que a mulher recebeu o diagnóstico sozinha no consultório. E aí ela teve um relato agora há pouco tempo que isso está ainda presente na minha mente. Então ela disse que era uma paciente do SUS, foi no consultório, a consulta não é muito extensa, não é muito explicativa, é uma consulta rápida, né? A gente sabe que há mais ou menos de 20 a 30 minutos é uma consulta pelo SUS. E aí o médico deu o diagnóstico e disse: a senhora está com câncer de mama, nós vamos iniciar blá, 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 blá.
ela Assim, não entendeu tipo, mais. A senhora tá Não, com uma e ela não- espinha Não, na e quando ele testa. disse assim, a senhora está com câncer de mama, ela não escutou mais o que ele estava dizendo. Claro, negação, né? E o impacto de tu receber Claro. esse diagnóstico. Então, o que que acontece? Muitas vezes elas chegam na instituição, quando o IMAMA acolhe ela diz assim, eu só sei que eu tô com câncer de mama, eu não escutei o restante que o médico falou, Claro. né? Porque é tão impactante. Então, a instituição, primeiro, acolhe essa mulher, depois a gente, então, faz um cadastro dela sobre a doença, sobre a sua vida socioeconômica, sobre a sua vida, né, de como ela vai, quem vai acolher ela nesse momento, e aí se começa um trabalho importante com a rede de apoio. Porque a rede de apoio, ela é fundamental, mas ela precisa estar preparada. Porque se tu tem uma rede de apoio que não está preparada, dificulta mais o tratamento da paciente, né? Então, o Instituto também acolhe a rede de apoio para letrar. A gente faz um letramento tanto da paciente quanto da sua rede de apoio para que eles entendam tudo o que vai acontecer naqueles próximos capítulos. Além disso, o IMAMA, então, além de atender e fazer esse trabalho, a gente atende a paciente psicologicamente e a sua rede de apoio, também psicologicamente, lá na instituição. A gente tem atendimento nutricional para paciente, né, todo o período do tratamento, atendimento jurídico, porque, Silvia, muitas mulheres trabalham na informalidade, então precisa se solicitar um recurso financeiro para ela pelo INSS, então o IMAMA faz esse trabalho de dar todas essas orientações e de fazer esse processo. Nós temos advogadas todas as quartas-feiras no IMAMA para atender as pacientes com orientando elas sobre os direitos, né? A gente também oferece as terapias integrativas, as PICs. Nós temos o nosso banco de perucas lá, que a gente trabalha para oferecer uma melhor qualidade de vida, melhorar a autoestima das nossas mulheres. A prótese externa de silicone também o IMAMA doa para paciente, né? E também a gente oferece vale transporte assistencial. Nós oferecemos também a micropigmentação da areola. Isso tudo é gratuito para Gratuito. o paciente. Puxa vida. Tudo gratuito. A gente oferece a micropigmentação de areola, a fisioterapia também, né? Pós-cirúrgico, a gente oferece também para paciente. É muito mais que uma rede de apoio. Quando a gente fala em rede de apoio, automaticamente se pensa na parte emocional, né? Essa questão mais de acolhimento psíquico mesmo, sabe, né? Que foi assim, Que né, foi assim, Silvia? mas agora vocês são um apoio amplo. Isso, a gente na verdade é um Sensacional. braço do poder público também, É. né? E além disso o IMAMA também oferece treinamentos para profissionais de saúde, para acolhimento, né? A gente está com um projeto junto à Secretaria Municipal de Porto Alegre para treinar navegadores oncológicos nas unidades de saúde básica, que um dia eu venho aqui para falar contigo Pois sobre porque isso é um tema muito legal, importante, nós estamos novo. dia 6 de outubro, já passou, 6 de outubro, a gente assinou um termo de cooperação com o Estado, porque nós também vamos treinar navegadores em todo o Estado, navegadores oncológicos, dentro de um programa que o Estado tem, que é o Ser Mulher. Então, são movimentos que o IMAMA faz para a gente melhorar, né, o acolhimento do paciente oncológico, para que a gente possa fazer diagnósticos rápidos e que a gente Saúde, possa né? exatamente lutar por melhores acessos. Maravilhoso, Rita. Nossa, muito rico o trabalho de vocês, sensacional, assim, né? E a gente sabe da importância disso. O Outubro Rosa é um mês alusivo e tomou uma proporção, né, Silvia, e que a gente fica muito feliz. Mas a gente não quer só se vestir de rosa. A gente precisa que as mulheres tenham a consciência da importância dos exames, né? Dos exames, do diagnóstico precoce, do autocuidado. Pois é, então, dentro disso, né, a importância de ter os símbolos, né, os ícones acaba impulsionando e lembrando as pessoas também. Aumenta o volume das clínicas, claro, serviços, porque as mulheres aí, é outubro, vamos lá, né? Mas aí depois, e eu vou te falar, Silvia, que a gente tem uma parceria com o governo do estado também, que é um projeto que se chama SOS Mama.
E nós já passamos pela região do Pampa, do estado, já passamos pela Vale do Gravataí, que é a região metropolitana, e agora nós estamos no litoral. E no litoral norte tem um absenteísmo de mamografia. E ontem nós recebemos a informação do secretário Fernando Ritter, aqui de Porto Alegre, que tem mamografia sobrando e que as mulheres não estão indo fazer. Gente. O ano passado tinha uma estimativa de, parece que 50 mil, parece que foi 36 mil mulheres que fizeram mamografia. Tu entende? E aí entra essa campanha. Mobilização, tem que mobilizar. E a escolha, Silvia, Claro. a mulher tem que saber se dar prioridade, entendeu? E aí a gente fica um pouco meio que Instituto da Mama entra um pouco na veia da gente. E esses dias, à noite, eu estava pensando nisso. Gente, como que a gente pode fazer? Bom, os postos de saúde, abrir final de semana. Tá, mas tem a mulher que trabalha também final de semana. Abrir à noite. Como que a gente... Campanhas externas, né? Poder levar para... E tem uma outra situação que eu acho que a mulher também pensa, Silvia. Bom, eu sou dispensada para fazer minha mamografia. Tá, mas aí a mamografia deu alterada, eu preciso fazer outros exames. Eu vou ter que pedir novamente, eu corro o risco de daqui a pouco me desligarem do meu trabalho porque eu tô pedindo, entendeu? Então a mulher também, a mulher tem umas... que nem o medo, eu não posso engravidar porque senão vou ser demitida, eu não posso... Olha, a mulher tem cada batalha que as pessoas sabe nem sabem, né? E dentro da cabeça daquela mulher que precisa trabalhar, porque senão os filhos não comem, ela faz escolhas. Exato. E a escolha não é a mamografia, a escolha é o trabalho. Né? E toda a situação que a vida dela, né, tem. Mas por isso que é importante a conscientização, porque no momento, né, que são as escolhas, o momento é o trabalho, porque eu tenho que sustentar os filhos, porque eu tenho que ter o que, né, deixar coisa para eles, dar comida. Só que no momento que ela tem uma doença e que ela não trata, então é o processo reverso. Aí, ela não vai conseguir trabalhar, ela não vai conseguir dar comida para os filhos e ainda vai gerar, né, tristezas e perdas para ela e para uma família inteira. Exatamente. O homem não tem essa mesma consciência mesmo em Outubro Rosa, assim, que ele tem que fazer? Ou ele é impactado de uma certa forma? A gente pode falar dos homens? Devemos. Então, eu acho que a mulher tem essa situação de se priorizar, né? E a gente também, e aí não falando só do homem com câncer de mama, até porque a incidência é muito pequena, mas aí a gente tem próstata, a gente tem pulmão, né? A gente tem intestino. E eu acho que... e a gente tem aí, para quem quiser, né, acompanhar isso e quem tem interesse, que os homens morrem mais cedo que as mulheres, né? E por quê? Pela falta de interesse de cuidar da sua saúde, né? E eu acho que isso, Silvia, vem também de uma situação de criação, de todos esses movimentos que a gente já sabe, né? Sou macho, não tenho nada. Eu não preciso. Eu jogo futebol, mas como assim? Eu tenho saúde, eu corro, não sei quanto tempo, entendeu? Então, assim, e também o homem precisa também criar essa situação de ter um tempo para fazer seus exames, né? Para se conhecer, porque essa questão do machismo estrutural, isso faz com que os homens morram mais cedo. É isso. É isso. Independente se é mama, se é intestino, se é cardíaco, se é diabético, entendeu? Isso é o fato. E em relação ao câncer de mama, geralmente ele aparece, o nódulo, como o homem não tem essa gordura da mama, ele aparece é muito visível. Uhum. Então, quando aparece esse tipo de nódulo, às vezes o homem acha que é uma espinha. Isso aqui vai passar, é uma bolinha que... Não, tem que investigar, né? Tem que investigar, porque às vezes o homem acaba investigando muito tardiamente e aí o câncer já está mais avançado, muitas vezes até em outro órgão. Então, é importante o homem ficar atento, né? Às vezes não é um nódulo, mas sai uma secreção do mamilo, né? Porque a estrutura mamária do homem é a mesma da mulher, só não tem a gordura, né? Não tem a estrutura de volume. Então é importante o homem ficar atento, né? A incidência pequena mas o ano passado, no Outubro Rosa,
Geralmente quem vai fazer palestras, enfim, é o voluntariado. Só que a demanda é tão grande em outubro que tinha uma palestra que foi feita, acho que com alunos de uma escola. Eles organizaram, enfim, muita gente jovem. E eu fui. E quando eu cheguei, o menino que estava lá disse, eu que vou lhe apresentar porque eu quero fazer um relato da história do meu pai. Meu pai teve câncer de mama e quando ele diagnosticou já era tarde demais, já estava em outros órgãos e ele faleceu. E eu quero falar isso para os meus colegas porque eu nunca falei isso aqui dentro. Eu disse, é todo teu o microfone, é contigo. Infelizmente, um prazer, mas... Exatamente. Então, acho que é importante esses relatos, né? Porque muitas vezes também tem a questão do preconceito, do homem não querer falar que tá com câncer de mama porque é um câncer de mulher. Sim, mama parece que é só peito, né? E a situação de notificação, que muitas vezes, quando ele vai ser atendido, ele já o câncer dele já é no pulmão, então na hora de notificar, nem se sabe que iniciou lá na mama, né? Não tem como... Então, são coisas assim que às vezes a notificação pode ser um pouquinho maior do que a gente acompanha. Sim. Rita, muito obrigada, valiosíssimo mesmo esse nosso bate-papo e todo o trabalho que vocês vêm fazendo ao longo, né, desde da fundação do IMAMA aqui no estado, toda essa representatividade que vocês têm, não só conversando com as pessoas, mas também junto ao governo federal, né, aos estaduais, enfim, aos órgãos públicos de modo geral. Então, realmente é um trabalho muito brilhante. Aqui mesmo no Shopping Total, né, vocês têm feito também belas parcerias, porque quanto mais a gente puder ser palco disso tudo para compartilhar, ajudar, orientar, então, melhor, né, para todos nós, melhor para o mundo. E se tu puder olhar ali para aquela câmerazinha, dá uma dica essencial, ou várias, como queiras, já depois de tudo falou, mas aquela assim que, tipo assim, aquele puxãozinho de orelha que eu, inclusive, preciso. Bom, então, eu quero falar para as mulheres, né? Vocês já fizeram a mamografia esse ano? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Mulheres, a partir dos 40 anos, fazer a mamografia. E eu quero convidar a todos que estão aqui nos assistindo, né, que transforme a sua vida, que dê prioridade para si, né? A gente não tem como amar outras pessoas, cuidar de outras pessoas se a gente não fizer isso com a gente. Então, a gente fala muito de uma música que tem da Ivete Sangalo. Primeiro ela, segundo ela, terceiro ela e as amigas dela. É isso. A gente convida todos a participar da Caminhada das Vitoriosas, dia 19 de outubro, saída do Parcão em direção à Redenção. A gente convida todas as mulheres que passaram pelo câncer de mama, familiares, pessoas que gostam e abraçam essa causa, participem junto com a gente e comprem essa camiseta que a Silvia está, ó, que é linda, maravilhosa. Que vocês estão ajudando a instituição, que ajuda tantas mulheres e vocês vão estar tendo a oportunidade também de salvar vidas. Muito, muito obrigada. Pois então, dica super valiosa, mas também é importante falar nisso, né? Todo produto que se compra, ele é revertido e é necessário, né? Então, vocês estão sempre fazendo essas campanhas aqui, fazendo vendas de produtos e é importante comprar, mesmo que não use, pode doar, pode usar, enfim... Mas é muito importante. Eu vou dizer para vocês, sou suspeita, tô com uma outra aqui. Pois é, que bonita essa tua, hein? Isso. Que nos move é o amor. O que nos move é o amor pela vida. E essa tua diz assim, ó. Essa é nossa, transforme o autocuidado em rotina, fale para suas amigas. É isso. Que legal. Então tá aqui, ó. Assim encerramos a Talks de hoje. Obrigada, Silvia. Obrigada. Muito obrigada.